Bom dia, alunos! Nós vamos começar hoje mais uma aula de biologia. Essa aula é muito legal porque ela fala de uns termos muito legais em níveis de organização dentro da biologia. Então, aqui nós temos um esquema em que começa a ser analisado por átomo. Átomo, então, seria a menor unidade do nível de organização, até a maior unidade, que é a biosfera. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Gente, o átomo seria a menor parte que compõe a matéria viva e não viva. E aí, nós temos que lembrar algumas coisas que nós estudamos em química, de que por muito tempo achava-se que o átomo era indivisível, e hoje sabe-se que o átomo, na verdade, ele tem subpartículas, que ele tem aqui no meio dele os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons são cargas neutras, e em volta os elétrons, que são as cargas negativas. Então, tudo isso daqui seriam o átomo. Quando nós unimos vários átomos, nós temos moléculas, né? Então, pensamos assim, que o átomo seria uma pecinha de Lego, e as moléculas, essas pecinhas combinadas. Aqui o desenho seria uma molécula de água, o átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, H2O, que é a molécula da água. E aí nós temos uma infinidade de moléculas que formam o corpo dos seres vivos, que são proteínas, carboidratos. Carboidratos são os açúcares, que nos fornecem energia, os lipídios, que são gorduras, os ácidos nucleicos, que são os nossos materiais genéticos, o DNA e o RNA. Isso daqui são substâncias orgânicas que encontramos no corpo dos seres vivos, mas também tem outros tipos de moléculas, como a água, por exemplo. Então, pensando aqui, nós temos o átomo, vários átomos unidos formam moléculas. Se a gente juntar várias moléculas, elas formarão as organelas, que no final dessa aula nós vamos estudar algumas organelas, que são as estruturas que formam partes de nossa célula. Então, vocês já devem ter ouvido falar de organelas como, por exemplo, mitocôndria, que é uma organela muito famosa, e assim por diante. Várias organelas juntas formam uma célula. Gente, imagina a célula como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, e essas peças se unem para formar estruturas maiores. Então, aqui nós temos o átomo, vários átomos formam as moléculas, várias moléculas as organelas e várias organelas a célula. Até aqui nós temos os níveis microscópicos, que são aqueles que nós não conseguimos ver sem a ajuda do microscópio, que é esse aparelho aqui que aumenta muito a nossa visualização no laboratório. A partir daqui, eu vou falar para vocês dos níveis macroscópicos, que são aqueles que nós conseguimos ver a olho nu, sem a ajuda de um aparelho. Então, agora, nós vamos ter os tecidos. Os tecidos, eles são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma ou mais funções específicas. Então, é um conjunto de células semelhantes com a mesma função. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens de tecido. Essa primeira imagem aqui, da primeira coluna, são fotos tiradas no microscópio, apesar de eu ver o tecido, né? Se eu olhar no microscópio eu vejo ele com mais detalhes. E aqui os esquemas de onde eles seriam. Então, por exemplo, tecidos musculares são células musculares, todas com funções semelhantes para aquela determinada função naquele órgão. Então, aqui a gente tem, primeiro, o tecido muscular do intestino. Nós temos aqui o tecido muscular da nossa musculatura mesmo, da coxa, do braço. Aqui é o tecido muscular cardíaco. E eles são células semelhantes que vão trabalhar em função de uma coisa. Então, por exemplo, no cardíaco, a função deles é formar a estrutura do coração que vai contrair e relaxar, bombeando sangue para o nosso corpo. Aqui, a musculatura
dos nossos braços e pernas que realizam a contração para a gente realizar certos movimentos. E aí, quando a gente une vários tecidos, nós temos um órgão. Então, quando a gente observa, por exemplo, o rim, nós temos o órgão, a união de vários tecidos. Temos gordura, temos musculatura e todos esses tecidos trabalham juntos, formando aquele órgão para aquela função, que no caso do rim, filtra o sangue. E aí a junção de vários órgãos são os sistemas. Então aqui eu uni órgãos que trabalham na formação da urina, que formam o sistema excretor. Então são vários órgãos que trabalham em prol de um objetivo final, que os rins, os uréter, a bexiga e a uretra, todos esses órgãos juntos, formam o nosso sistema excretor ou sistema urinário. Então aqui filtra o sangue, passa aqui as substâncias que o nosso corpo vai eliminar, a bexiga armazena e a uretra controla essa eliminação para fora. Pessoal, juntando vários sistemas, nós temos um organismo, que no caso, o nosso organismo, é a junção de todos aqueles sistemas que nós estudamos na escola, no fundamental. Sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema nervoso, todos esses sistemas, na verdade, eles trabalham juntos, formando você. Então, você é um organismo. Então, aqui, aquelas células, quando são semelhantes numa única função, ou em várias funções, mas são semelhantes, temos o tecido. Vários tecidos, o órgão. Vários órgãos, o sistema. E vários sistemas, o organismo, que é você. No caso, mas e se por acaso o organismo for uma bactéria, que é um ser unicelular, ele tem apenas uma célula? Então, daí o nível de organismo coincide com o de célula. Não tem nada disso. Ele já é aqui, o organismo e a célula. Mas para a gente que é pluricelular, que temos um conjunto de células formando o nosso corpo, várias células, o organismo é o conjunto desses sistemas. E aí aqui eu tenho um exemplo, um flamingo, que seria um organismo. E a partir de agora, os níveis que virão, eles serão estudados, mas eles são muito estudados em ecologia, que é a parte de análise do meio ambiente e da natureza em si. Então, agora nós temos a população, que é um conjunto de organismos da mesma espécie, que elas vão viver em determinada área no mesmo período de tempo. E aí aqui eu tenho uma foto daqueles flamingos, a foto que eu tirei, aquele flamingo é o mesmo dessa. Naquela eu só retratei um. E aqui eu tenho uma população, um conjunto de organismos da mesma espécie num determinado local no mesmo período de tempo. Quando eu tenho um conjunto de populações de diferentes espécies numa determinada área no mesmo período de tempo interagindo entre si, eu digo que eu tenho uma comunidade. E aí aqui eu observo várias populações, então a população de elefante, a população de flamingos, a população de zebra, todas elas na mesma área interagindo entre si, no mesmo período de tempo. Então, isso daqui é uma comunidade. Gente, eu vou voltar um pouquinho na foto do flamingo que eu tirei. Essa foto também é uma comunidade, É que aqui eu estou mostrando, eu quis mostrar a população de flamingos, mas se você pensar que tem a população de gramíneas e pensar que uma população, outra população aqui, então nós temos um conjunto de populações. Nós temos uma comunidade aqui também. E aí vem o ecossistema, porque em todos esses ambientes que nós observamos, a parte viva do ambiente interage e depende da parte não viva. A parte viva ela tem um nome chique, ela chama comunidade biótica, bio é vida. Então, no caso, o flamingo, a gramínea, a árvore são as partes vivas. E elas dependem da parte abiótica, o A é não viva, É só observar numa área que nós estamos em contato com a água, que não é viva,
com a terra, que não é viva, com o ar, que não é vivo. Então, isso tudo é um ecossistema. Que eu volto nessa imagem, onde a gente tem as várias populações de seres vivos, tanto os vegetais quanto animais, interagindo aqui com a parte não viva, né? A terra, o ar que está aqui, tudo isso. Tinha um laguinho também aqui na água, tudo isso daqui forma um ecossistema. E por último, o conjunto de ecossistemas da Terra, nós temos a biosfera, que é esse ambiente da Terra onde é capaz de existir vida. Olha o nome, bio, vida, esfera, esfera da vida. Pessoal, esses são os níveis de organização. Então, vocês devem ter percebido que nós partimos do mais simples para o mais complexo, né? Um monte desse forma esse, um monte desse forma esse, e assim por diante. Que até célula nós temos os níveis microscópicos. Daqui para frente são todos macroscópicos. De organismo para frente são estudados mais em ecologia. Essa parte aqui inicial, átomo e molécula, é mais da química. Organela, célula, é mais da área molecular. Órgãos, sistemas e organismos é estudado na área molecular, mas também é muito estudado na área médica. Então, esses níveis de organização, eles servem para que nós também possamos compreender melhor, né, a área. Quando nós estudamos uma população, nós entendemos como ela funciona, o que os seres dela conseguem se alimentar, onde eles vivem e assim por diante. Agora, no próximo vídeo, nós vamos detalhar um pouco sobre as células, porque nós temos algumas particularidades das células, então acompanhe aí na sequência.